manhã falar uma mensagem sobre paciência, e aqui o tema abordado aqui nesta manhã, paciência em ação. Nós temos aqui no Salmos 40 uma grande revelação da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso uso diário acerca da paciência. Para não ficar muito somente nas minhas palavras, vamos estar abrindo as nossas Bíblias nesta manhã. Salmos número 40, está dizendo aqui o título, no Salmos 40, Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Salmos de Davi para o cantor mor. Salmos 40, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desvia para a mentira. Palavra somente esses 4 versículos, palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã, Salmos de número 40. Louvamos a Deus, eu louvo a Deus nesta manhã, por esta graça, por esta oportunidade, pois até aqui o Senhor Deus ele tem cuidado, com muito zelo, com muita compaixão, com muito cuidado da minha e da tua vida. Os Salmos de número 40, ele é composto de 17 versículos. Nesses 17 versículos, o salmista Davi, ele testifica, ele deixa relatado todo o procedimento vivido dentro da sua experiência, diante da face de Deus. E logo já começa aqui, eu quero, dentro do tema, o tema nesta manhã, paciência em ação. Muitas das vezes, estava eu aqui agora conversando com nosso irmão Elias, e às vezes a gente chega a um ponto, diante de uma luta, diante de uma adversidade, diante de uma situação que às vezes traz para a gente um conflito, traz para nós diversos sentidos do sentimento, até mesmo em reações de ficar nervoso, perder a calma, perder a fé, perder a paciência. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nós temos aqui nesta manhã uma porção de Deus para o nosso crescimento, aqui relatado no Salmos de número 40, acerca da paciência. É muito fácil para quem está de fora e para aquela pessoa que está de dentro, que está vivendo aquele problema, a gente que está de fora chegar naquela pessoa e falar para ela: meu irmão, minha irmã, tenha calma, tenha paciência. É muito fácil falar isso para quem está de fora. Agora, uma realidade totalmente ao contrário, totalmente diferente, é para aquela pessoa que está vivendo aquela situação. E diante daquele grande momento ali de aflição, aquele momento tenso ali, muitas das vezes, se a gente não tiver paciência, de tentar resolver ou de entender aquilo que está acontecendo em nossa volta, na nossa vida, a gente corre um grande risco de nos perder e um grande risco também de sair da direção de Deus. A gente pode cometer
até mesmo dentro desse processo, uma falha, algo errado, e depois amanhã, quando a poeira baixar, a gente pode nos arrepender, ou pode estar vivendo agora colhendo algo que a gente plantou e que dentro daquele processo eu não queria ter plantado e acabei plantando e agora estou colhendo. Então por isso que a paciência não é um acessório. Hoje você tem aí seu celular, você tem um aparelho moderno e você resolve colocar um acessório no celular, um acessório no teu carro, na tua bicicleta, na tua moto. Mas entenda uma coisa, nesta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, numa maneira muito simples. O maior sermão, a maior pregação foi naquele dia, quando Jesus na cruz morreu por mim e por você. Esse é o Evangelho de Cristo. Esta é a maior pregação que um dia o Senhor se desvaziou da sua glória, que Jesus deixou toda a sua glória e se fez como eu e você e habitou no nosso meio. Esta é a maior pregação. Eu não estou aqui nesta manhã para estar pregando a mensagem do ano, o estudo do ano, porque hoje em dia está tão mudado as coisas que hoje se nomeia a pregação mais poderosa do ano. Meu irmão, que pobreza espiritual, que grande ignorância nossa. Sabendo que quando a gente conhece a palavra de Deus, sabendo que quando a gente medita conforme a Bíblia, Salmos de número 1, e também quando Deus vai animar, vai encorajar ali Josué, no momento que Deus tinha recolhido ali Moisés, qual que é o conselho de Deus para Josué? Para que Josué meditasse, que ele não viesse se apartar a vida dele, a boca dele, do livro dessa lei, que antes ele viesse meditar de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que está escrita. Então, para aqueles que entendem essa palavra, sabe que a maior pregação foi ali na cruz do Calvário. Foi quando Jesus estava ali no Getsêmani, no momento ali que ele estava ali orando a Deus, ele estava ali orando por 3 vezes a Deus, que ele estava ali entendendo perfeitamente qual seria o processo que ele iria passar pela minha e pela tua vida. Então, esta é a maior mensagem. Antes que eu e você tomasse qualquer decisão de fazer uma escolha, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eu quero te dizer nesta manhã que Ele já tinha nos chamado, Ele já tinha te chamado pelo teu nome. Como diz a palavra, antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre materno, o Senhor já tinha olhado para a nossa vida. Ele já tinha chamado nós pelo nosso nome. Então, a maior mensagem é o amor de Deus. É o amor de Deus na pessoa de Jesus pela nossa vida. Então, como estou aqui pregando nesta manhã, trazendo esta palavra, paciência não é um acessório, não. Paciência, ela é uma virtude dada por Deus na vida daqueles que vivem uma vida de obediência e temor. Observa aqui, no título aqui colocado, Deus ouve a alma paciente. Você tem sido uma pessoa paciente?
Como você tem se comportado diante dessa situação? Você tem sido uma pessoa paciente? Você é uma pessoa pacífica diante de um momento de guerra, diante de um grande problema? Qual é a atitude que você tem tido? Então Deus, ele ouve a alma paciente. Observa, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Estamos dentro de um processo a qual a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Tudo está acontecendo conforme está escrito. Então, tudo vai acontecer na medida do que deve acontecer. Mas muitas das vezes, diante desta realidade, de tudo isto acontecendo da maneira que deve acontecer, muitas das vezes nós como igreja, nós como escolhido, temos encontrado um grande problema na nossa vida. Nós temos nos deparado com uma grande divergência acerca da luta, acerca desse grande processo de ter a paciência. Então observa que o primeiro versículo de número 40 de Salmos, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor. A parte A do versículo, esperei com paciência no Senhor. Observa que ele está confirmando aqui que ele esperei com paciência no Senhor. Ele não está dizendo que ele esperou o governo de Israel, o líder político de Israel. Ele não está dizendo aqui no Salmos 40 que ele esperou a sua esposa. Ele não está dizendo aqui que ele esperou os seus parentes, o prefeito, o deputado, o senador, o seu patrão. Ele está dizendo que ele esperou com paciência no Senhor. Estamos vivendo um processo tão difícil. Hoje a gente temos dentro da nossa casa o micro-ondas. Aí nós queremos algo rápido, nós queremos ter uma alimentação rápida. A gente já pega ali logo ali da geladeira, coloca ali no aparelho, ali no micro-ondas, ele coloca ali 2 minutos. 2 minutos nós coloca ali um pão, um prato de comida, um salgado. Daqui 2 minutos está pronto. Alguns segundos está pronto aquela refeição. E muitas vezes nós temos um conceito errôneo acerca do reino dos céus. Muitas das vezes a gente acha que nós vamos bater o nosso pé e Deus ele é obrigado a nos ouvir. Alguns dias atrás, alguns dias no passado, aqui alguns meses para trás, estava aí um grande líder. É um homem de Deus? Sim. É um homem de Deus. Eu não vou falar o nome, porque a firma não se trabalha com o nome. Esses dias um grande homem de Deus, ele ensinou a muitos que Deus ele era obrigado a nos abençoar. Que Deus era obrigado a fazer algo acontecer a respeito da nossa vida. Eu não estou aqui indo contra o que ele está dizendo, mas ele está errado. Deus, entenda, eu entendo dentro da palavra de Deus que Deus ele tem prazer de abençoar, meu irmão. Deus ele tem prazer de abençoar. Agora, quando eu tenho esta visão que Deus é obrigado, eu estou dentro de uma visão, estou
obrigando a Deus. Não, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele tem prazer de abençoar. E entenda uma coisa aqui, meu irmão, que o sol nasce para todos. O mesmo sol que nasce para o crente é o mesmo sol que nasce também para o descrente. O sol nasce para todo mundo. Mas uma coisa que eu entendo na experiência da minha vida é que a oportunidade não é para todo mundo. A oportunidade está ali, mas no meio de uma porcentagem de pessoa, pequena é pequena é a quantidade que aproveita a oportunidade. Então, nós observamos aqui, ele esperou em Deus, esperei em Deus, esperei com paciência no Senhor. Observa aqui na parte B do versículo, olha aqui ele dizendo, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observa que no versículo aqui, no primeiro versículo aqui, ele já está dizendo que Deus, ele esperou, a Bíblia não diz, ele não escreveu aqui quantos dias, não fala do tamanho do tempo. A única coisa que a gente entende dentro aqui do título aqui, que o salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Mas a Bíblia aqui no versículo 40 não diz quanto mês, a quantidade de dias, de mês, de ano. Mas observa que dentro desse processo, independente da quantidade de tempo, de dia, de meses, anos e semana, ele está dizendo que e ele se inclinou para mim. Ele está dizendo que Deus, dentro de todo esse processo vivido por ele ouviu a voz de Deus. Eu quero trazer dentro desse texto aqui nesta manhã para você a paciência em ação. O primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda, a paciência não deve ser desprezada. Mas como assim? Nós não podemos desprezar. A paciência não deve ser desprezada. No momento ali do dia a dia, no momento de um acontecimento, diante de uma provação, diante do momento que você está ali no deserto, a paciência não pode ser desprezada. Por que eu não posso desprezar? Que a paciência não pode ser desprezada. Nós vamos conferir isso lá no livro de Romanos, no seu capítulo 2, no versículo 4. A paciência não deve ser desprezada. Quando eu desprezo a paciência, quando eu desprezo esse processo, quando eu tenho que ter paciência em dado momento, em dada situação, quando o momento requer, todos os momentos da nossa vida, requer uma atitude, se espera uma atitude que vem da nossa parte, mas dentro de um processo de entendimento. Então, quando o ser humano, quando o crente, quando a igreja de Deus entende que ela precisa meditar de dia e de noite, que ela não pode apartar da sua vida a lei, a palavra de Deus, ela entende o que eu estou dizendo nessa manhã, porque o momento de luta espera que a gente tome uma decisão, e quantas decisões precipitadas, quantas decisões erradas nós, como igreja, toma em momentos de dificuldade. Qual que é a porcentagem de vezes que você acerta no momento de luta? Eu estou falando de mim que eu errei muito mais do que acertei. Em momentos que o momento requer da minha pessoa paciência, muitas das vezes eu conduzi aquela situação em cima dos meus impulsos.
tomei uma decisão na raiva, na ira, no ódio, com as pessoas que estavam envolvidas naquela situação, eu não tive o discernimento dentro da Bíblia e não coloquei a paciência em ação. É muito fácil eu dizer que sou pacífico, que eu tenho paciência, mas que quando chega o momento de eu colocar a prática, viver isso na realidade, na prática, eu não sei o que é o significado de ser paciente. Então, por isso que a paciência não deve ser desprezada. Vamos lá abrir. Abre a tua Bíblia comigo aí, Romanos 2,4, que diz assim, o texto. Livro de Romanos 2,4, diz assim a Bíblia para nós nessa manhã, a palavra de Deus. Romanos 2,4. Achei aqui, meus irmãos. Deu uma perdida aqui, é tanta anotação que a gente acaba se perdendo. Versículo 4, ou desprezará tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Vou ler mais uma vez para que você entenda que eu não posso, que a paciência ela não deve ser desprezada. Ou desprezará tu as riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento? Então, quando o ser humano aqui, quando eu como igreja entendo essa grande verdade acerca da paciência em ação, dado no momento ali do momento da confusão, dado ali o momento da situação sendo ela vivida, peraí, quando a pessoa ela coloca a paciência em ação, ela consegue enxergar uma coisa positiva. Sabe o que acontece? Quando a pessoa tem paciência, ela vai ver, ela vai conseguir ver, entender, enxergar, raciocinar aquilo que os demais não estão vendo. Ainda mais quando é uma situação que se envolve outras pessoas. Quando a paciência na minha vida, ela está em ação, eu vou ver aquilo que o meu irmão não está vendo. Então, se eu estou vendo, a minha postura, o meu comportamento diante de tal situação vai ser diferente. Mas quando a pessoa diante de uma situação, ela não tem a ação, a paciência e a ação, que ela está cega. Então ela vai querer resolver a situação ali de uma forma violenta. Talvez ela possa, através de palavras, de atitude, e ela pode acabar até mesmo agredindo verbalmente, através das práticas, dos atos ali, ela acaba se levantando ali, ofendendo as pessoas que ali estão envolvidas naquela situação. Por isso que a paciência ela não deve ser desprezada, porque olhando aqui em Romanos 2, em 2,4, ou desprezas tuas riquezas da benignidade, observa que a parte final diz assim, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. O cara, quando ele é pacífico, quando ele não despreza a paciência, ele está analisando as 4 pontas da situação.
ele está olhando para todos os ângulos. E quando ele percebe, ele vê todo esse processo ali que ele está envolvido, ele vai, não, eu errei. Peraí, eu tomei uma decisão errada. E essa decisão que eu tomei errada desencadeou uma reação que envolveu outras pessoas, e sobre o meu erro, outras pessoas foram induzidas pelos meus erros, e por isso que todos agora estão em conflito. Mas como eu sou uma pessoa que não despreza a paciência, a benignidade de Deus leva ao arrependimento. Então, uma pessoa que usa a ação, a paciência em ação, ela é pacífica. Ela ouve a voz de Deus, então ela vai se colocar no seu devido lugar. Ela vai entender, não, eu errei. A minha é a culpa, eu errei. Então ela assume o seu erro. Por isso que diz aqui, ou desprezará as tuas riquezas da benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. O pacífico, ele entende todo esse processo. Se você não é uma pessoa paciente, aprenda a ser paciente. Porque se você não tiver um domínio próprio, você pode ser levado a complicar mais ainda a situação que se encontra. De repente você pensa que talvez está complicada, mas está se resolvendo. Quando você não coloca a paciência em ação, a situação acaba se complicando mais e você acaba aí tendo que viver agora correndo daquela situação. Então tome muito cuidado. O primeiro ponto, não despreze, a paciência não deve ser desprezada. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você está desprezou a paciência, que a gente não teve, nós não tivemos a coragem de tomar uma decisão sensata, não. Eu vou ter paciência para mim não perder, para mim não sair do lugar, para mim não sair da postura. Quantas das vezes a gente sai do nosso lugar, meu irmão? Como é que, aonde o direito do fulano acaba? Aonde o meu direito acaba? Quando o direito do outro começa. Então, peraí, meu irmão, eu tenho que ter essa ciência, eu tenho que tenho que usar de paciência para entender todos os processos ali e saber o que de fato ocorreu. O primeiro ponto aqui da paciência, a paciência, segundo ponto, a paciência é produzida na tribulação. Em qual momento que eu preciso ação, paciência em ação? Em qual é o momento que você usa a paciência? Aqui, a paciência é produzida na tribulação. Vamos conferir Romanos 5, versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, em qual é o momento que eu coloco a paciência em ação? Dentro da tribulação. Conforme aqui o versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então é no momento de tribulação, irmão, que a paciência entra em ação. Eu vou ser paciente no momento que o momento não requer a paciência. Todos os momentos da nossa vida requer uma atitude nossa. Quando o mar está calmo, qual que é o momento? O que aquele momento espera? Não, gratidão.
quando tudo está indo quando tudo está normalizado na nossa vida, quando tudo está correndo tudo certo, qual que é a minha postura? Louvor, gratidão, sinceridade e fidelidade. Mas também não se esquecendo que nem sempre que virá o dia mal, que virá o dia ruim, e que eu terei que, dentro de um processo talvez pacífico, de uma grande calmaria, eu vou ter que me precaver, eu vou ter que estar preparado, eu vou continuar me preparando. Como assim? Um exemplo, um navio, um marinheiro, uma tripulação de navio vai para alto mar. Pode ser que hoje, nessa quinta-feira, o mar esteja revolto, esteja calmo, as águas estejam tranquilas, aquele sol lindo, mas amanhã a gente não sabe, depois de uma noite dormida, depois de uma virada de noite, de uma virada do dia, a gente não sabe como vai ser o dia do amanhã. E se o mar não estiver calmo? Qual que será a tua postura diante daquele dia? Então, por isso que eu preciso me precaver, me preparar nos dias de conforto, nos dias que tudo está fácil. Por isso que eu preciso redobrar minha atenção. Não, está fácil, está calmo o mar, eu vou me preparar, porque qualquer hora pode chegar um mau dia. E quando eu for surpreendido por um mau dia, eu possa estar preparado. Por isso que a palavra de Deus nos diz que para a gente estar firme, para nós cingir os nossos lombos com a verdade, para a gente nos preparar para o mau dia também. Então, é bom viver os momentos bons, é bom viver o momento de calmaria, mas não perca o momento de você também usar aquele momento para se preparar, porque cada momento requer da gente uma postura, um comportamento. Então é justamente no momento da tribulação que eu vou ter agora paciência para encarar aquela situação ali presente, vivida. O terceiro ponto, então, o segundo ponto, a paciência produz tribulação. Então, como diz o texto, sabendo que a tribulação produz a paciência. É o momento que você vai ser agora provado. É o momento agora que você vai mostrar na realidade se é Deus, se é o Espírito de Deus que está na tua vida, ou se é o espírito do homem rebelde que está na tua vida. Ou você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, ou pela rebeldia do coração do homem, ou será agora a tua atitude dentro de um princípio carnal, sendo usado pelo diabo. Então, a tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, porque é momento de quê? De reflexão. Pare para refletir sobre a tua vida, meu irmão. Pare para refletir. Eu preciso parar para refletir, fazer uma reflexão agora. É momento de eu colocar agora as coisas, os pingos no i. É tempo agora, irmão, pacífico. Ele sabe a hora de agir, meu irmão, mas o louco, o insensato, ele não entende esse processo. E ele vai tentar resolver na pancada, na força do seu braço, na discussão, nas palavras. E ele vai complicar mais a situação, meu irmão. Por isso que tem aquele ditado. Me perdoa, mas existe um ditado que quanto mais você mexe com a merda, mais a merda fede. Então, mas os homens que sabem, são guiados pelo Espírito de Deus, eles sabem praticar a paciência em ação. A terceira coisa aqui é paciência para a vinda de Jesus. Vamos conferir Tiago. Vamos lá no livro de Tiago, no seu capítulo
de número Tiago, no seu capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Tem uma palavra de Deus, capítulo de número 5, versículos 7 e 8 diz assim. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede, versículo 8, sede vós também paciente, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós temos aqui uma grande revelação de Deus para a nossa vida. Você que está nos ouvindo nesta manhã e que você perdeu a esperança da vinda de Jesus. De repente você se encontra dizendo, não, eu não creio na vinda de Jesus. Eu creio que o céu e o inferno é tudo aqui. É isso que o mundo te conformatou para que eu e você creia. O mundo quer preparar a humanidade por trás de todo um sistema global, por trás de todo o sistema político, há uma ação maligna, há uma entidade espiritual, um demônio por trás, tentando agora fazer toda essa manobra. O Deus desse século tem preparado a humanidade, apregoando ao coração da humanidade que Jesus não vai vir. Por isso que esse terceiro ponto aqui, a paciência ela não é só usada, a paciência ela deve ser usada, ela não deve ser desprezada. A paciência produzida no momento de guerra, de tribulação. E paciência também para quê? Paciência para a vinda de Jesus. O versículo 8 aqui, sede vós também paciente. Fortalecei-vos o vosso coração, meu irmão. Fortalecei-vos o vosso coração. Porque já a vinda do Senhor está próximo. Então eu tenho que ter paciência. Por isso que o salmista disse aqui, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O versículo 8 aqui do livro de Tiago, capítulo 5, está dizendo muito claro, está deixando bem claro aqui, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então eu tenho que ter paciência para esperar. Mas vai fazer muito tempo que eu estou esperando. Não, nós estamos esperando o tempo que é necessário para se espera. Mas peraí, você está preocupado com a vida do Senhor? Você está querendo saber a hora, o dia, o momento? Você se preocupa com tudo isso. Mas o mais importante, você não se preocupa. Se Jesus vir agora, você sabe para onde você vai? Você tem noção para onde você vai? E se você não for, meu irmão, minha irmã, para o lugar que você pensa que você está indo? De repente você pensa que está indo para o céu, mas pode ir para outro, você pode estar indo para outro lugar. Existe o céu de Cristo, existe a promessa de Deus, o céu de Deus, aonde são levados, aonde vai ser levado a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, que esperaram com paciência, e dentro do processo de paciência, foram verdadeiros crentes em Jesus. Mas você pode estar indo para o céu errado. Existe também o céu da boca do homem, o céu da boca da cobra, o céu da boca do leão. Toma cuidado, o céu que você pensa que você está indo, porque o céu de Cristo
requer da minha e da tua vida paciência. Sedes, meus irmãos, paciente até a vinda do Senhor, versículo 7. Sedes, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera a preciosa fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã, a seródia. Então tudo vai acontecer na hora que tem que acontecer. E até que Jesus não venha, eu e você precisa nos converter. Agora, o quarto exemplo de paciência, agora é um exemplo de paciência em ação. O exemplo de paciência dos profetas. Capítulo 5 de Tiago, versículo 10. Diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Olha que grande exemplo que nós temos aqui. Nós temos aqui, eu estou falando de um tema interessante, um tema que não é somente um tema, mas é algo que eu preciso colocar agora em prática. Não é só falar, ter paciência, falar para os outros, ser paciente, eu ser paciente, falar, ouvir dos outros que é só ter paciência é fácil. Difícil agora eu tirar a paciência do papel e aplicar na minha vida e colocar agora em ação. Por isso que o tema é paciência em ação. O exemplo de paciência em ação foi a dos profetas, meu irmão. Irmãos, foi a do profeta. Meus irmãos, tomar por exemplo de aflição e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Imagina só, desde do novo, até ali o livro de Malaquias, até o último profeta levantado ali, que foi o ministério ali de João Batista. Imagina só a trajetória. Imagina quanto tempo que se passou. Cada um levantado em determinado tempo. E que profetizaram. E viveram guerras, lutas, perseguições. Até mesmo o caso ali de João Batista. Foi ali agora, teve a sua cabeça decapitada. Estava ali na margem do rio Jordão ali, pregando um sermão pesado ali. Sermão é esse que a gente, no dia de hoje, sermão poderoso, palavra poderosa é essa, que no dia de hoje que muitos estão tentando mudar. Não existe evangelho light, meu irmão. Não existe renúncia light. Não existe um evangelho light, mas esse evangelho que às vezes a gente, que tudo pode ser evangelho aberto. Porteiro aberto não existe não. João Batista morreu falando a verdade. João Batista teve a cabeça decapitada, mas pregou ali: convertei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus, ele pregou esse sermão. Aí de repente você vai entender, não, mas João Batista não era Jesus. Mas Jesus também pregou a verdade, meu irmão. Não é porque ele conviveu ali com os leprosos, ele viveu ali com pessoas que se prostituíam, mas ali ele pregou a verdade ali também. Quando eles levam aquela mulher pega no ato de adultério, que Jesus olha para a multidão e para ele fala: cadê os seus acusadores? Lança a pedra aquele que não tiver pecado. E que Jesus olha para ele e fala: cadê os seus acusadores? Nem eu te acuso, mas vá. E o que ele fala? Uma advertência: vai e não peques mais. Então Jesus pregou a verdade. Ele não omitiu a verdade, ele disse: vai e não peques mais. Uma certa vez ele estava pregando, sabe o que aconteceu? Os discípulos chegou até ele: Senhor, muda a pregação, Senhor. Muda a palavra. O sermão está muito pesado. Então o que Jesus olha para ele? Mas se você quer ir, se a multidão está indo, se o povo não aguenta ouvir a verdade, estão indo embora, se vocês desejam ir também, vai também. E o que Pedro diz? Senhor,
Mas só o Senhor tem a palavra da vida eterna. É assim que funciona, irmão. Então, os profetas, os exemplos de paciência, eles aguardaram todo esse processo. Eles aguardaram todo esse processo aí. Eles tiveram paciência. Eles profetizavam. E de repente não era por dia da noite acontecia. O profeta Isaías profetizou no 53, 51, 53 acerca do Messias. O Messias veio há tanto tempo, mas profetizou no Espírito, profetizou na graça. E hoje os nossos profetas ali, hoje os profetas de hoje são profetas de já, meu irmão. Que profetiza ali, que diz ali, nada acontece. E quantas pessoas estão morrendo ali, espiritualmente, por acreditar em muitos que dizem, irmão, a maior profecia é a palavra de Deus. Essa é infalível, essa é inerrante, essa não erra, essa se cumpre, meu irmão. O quinto aqui para a gente se encerrar, porque o minuto já se passou, já se passou. Exemplo de paciência de Jó. Ele ouviu todo o processo ali, Jó, todo o processo ali, irmão, ele teve paciência ali, um exemplo de paciência. Paciência em ação, meu irmão. Coloque paciência em ação na tua vida. Adquire isso para a tua vida em nome de Jesus, amém. O horário já é passado aí, nós temos que dar encerramento aí, mas Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E assim nós continuamos em nome de Jesus. Aí também está a música da nossa irmã. Vamos ouvir a canção da nossa irmã, a música da nossa irmã Isa de Batatais, Canção e Louvor. Pura da oração. É isso mesmo. Deus abençoe, irmã Isa. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado aí pela participação. Vocês que estão em Batatais aí. Faz um convite para nós aí, logo vou estar aí pregando aí na igreja de vocês aí também, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, vou estar cooperando, assistindo um culto com vocês aí. Deus abençoe.